A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bem-vindos ao programa de hoje. O meu nome é Rick Henry, meu amigo. Chegamos ao final da nossa série. Essa série passou assim. Temos estudado sobre recalcular, como voltar à rota certa se cometemos um erro ao longo do caminho. E desde o começo desta série, eu tenho trazido o exemplo do GPS. O GPS não é uma bênção. Imagine o mundo em que vivíamos antes do tempo do GPS. Mas agora temos GPS em nossos telefones, temos em nossos carros. Ele nos diz para onde ir, o que evitar. Ele nos diz onde há uma catástrofe ou um acidente ao longo do caminho para que possamos desviar e evitar problemas. Nos diz como chegar aonde estamos indo da maneira mais rápida e fácil. O GPS não é uma bênção? Bem, se confiamos num telefone ou num programa de computador, quanto mais deveríamos confiar no Espírito Santo que vive dentro de nós. Ele é o GPS definitivo. E no nosso primeiro programa nós vimos que o próprio Jesus teve que confiar na liderança do Espírito Santo. Em João 16:13, Jesus disse: "No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele guiará vocês." Eu disse que a palavra guiar é uma tradução da palavra grega odegos e descreve um guia turístico ou alguém que te guia numa excursão. E amigo, o Espírito Santo já esteve em seu futuro, ele sabe tudo o que está à sua frente, ele conhece a vontade de Deus para a sua vida, ele conhece o destino divino de Deus para você, ele conhece todos os ataques que o inimigo possa lançar. E se você deixar o Espírito Santo ser o seu GPS, ele contornará todos os ataques e ele vai te dar uma experiência agradável, vai te levar para onde você deve ir da maneira mais rápida e mais agradável possível. Ele é o nosso guia. No segundo programa, nós vimos que nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo. E essa palavra guiados, em Romanos capítulo 8, verso 14, é uma tradução da palavra grega ago, um termo da agricultura que significa conduzir um animal por uma corda, e o fazendeiro puxa aquele animal, e a imagem do Espírito Santo adiante, na nossa frente, e de fato no original grego, diz: tantos quantos pelo Espírito de Deus estão sendo guiados, põe o Espírito Santo na frente. E nós ficamos atrás do Espírito Santo seguindo-o, ele puxando, ele direciona, ele nos guia. Mas essa palavra guiar também vem da palavra agon, e o sentido no grego é de uma luta que acontece entre dois lutadores, um tentando tirar o outro da arena. E percebemos que quando o Espírito Santo dá os puxões em nosso coração, tentando nos guiar, existe uma luta que acontece entre a nossa mente e o nosso coração. E temos que escolher deixar o Espírito Santo nos guiar e dizer não àquela luta em nossa mente que não quer ser guiada. Daí vimos no nosso terceiro programa que há 6 sinais que podem nos ajudar a discernir se estamos na rota certa de Deus para a nossa vida. E então no nosso programa anterior vimos que há 5 pontos para nos ajudar a voltar à rota certa se cometemos um erro ao longo do caminho, e hoje nós veremos ajuda prática ao recalcular. Isto vai concluir a série, a qual demos o nome de Recalculando, como voltar à rota certa se você cometer um erro ao longo do caminho. E sabe, todos cometemos erros ao longo do caminho e precisamos recalcular. É disso que essa série trata, e hoje, como é a última aula, vamos dar a você o guia de estudo. Então eu recomendo fortemente que você assista de novo toda a série, mas agora utilizando esse guia de estudo que nós te demos. E mais uma vez eu quero recomendar o meu livro. Hoje estamos terminando a série. A vontade de Deus, a chave para o seu sucesso. Posicione-se para viver sob a proteção, a provisão e o poder sobrenatural de Deus. Tudo isso pode ser seu se você entrar na vontade de Deus, e o Espírito Santo vai te guiar até ela. Ele é o GPS que vai te levar diretamente ao coração da vontade de Deus para a sua vida. Esse livro certamente será uma bênção em sua vida, então eu recomendo fortemente que você o adquira nas melhores lojas. Então hoje veremos ajuda prática para recalcular. Você está pronto?
Vamos começar? Em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, a Bíblia promete: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso é uma promessa divina. Ele vai endireitar os seus caminhos se você confiar nele de todo o coração. Se você não confiar no seu próprio entendimento e reconhecê-lo em todos os seus caminhos, ele promete que irá endireitar os seus caminhos. Mas eu percebi que a maioria dos erros que eu cometi não foi porque Deus não foi fiel em endireitar meu caminho, mas porque eu agi com presunção. E é o que encontramos em Salmo 19, verso 13, onde o salmista diz: guarda o teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Um pecado presunçoso é quando você age sem pensar, você age sem orar, você age sem ser guiado, apenas presumindo que você está indo na direção correta e frequentemente isso exerce domínio sobre você. E o salmista diz: por favor, guarde o seu servo de cometer estes pecados presunçosos. Mas o que você faz se você já cometeu um erro? Hoje eu quero dar 3 passos simples, mas sabe, eles são muito poderosos. Você está pronto? Número 1, admita que você saiu da rota. Isso é bem inteligente. No programa passado, nós vimos 5 pontos para te ajudar a voltar à rota certa. Se você não viu o programa anterior, eu recomendo fortemente que você volte e assista. E vimos, número 1, você tem que lembrar o que Deus te disse originalmente para fazer ao ser guiado. Número 2, você precisa revisar se está na rota ou fora dela. Número 3, você precisa relatar honestamente a si mesmo e àqueles envolvidos sobre onde você está. Número 4, se você saiu da rota, precisa recalcular e redirecionar. Número 5, voltar à rota certa, mas o ponto principal é admitir que você saiu da rota. Mas amigos, não é possível voltar à rota certa sem admitir que você entrou na rota errada. E no programa passado eu citei para vocês Provérbios 24:3 na Nova Bíblia Viva, que diz: qualquer negócio construído com planejamento sábio torna-se forte pelo senso comum e lucram maravilhosamente quando ficamos a par dos fatos. Fatos são muito importantes, fatos não mentem. E quando você fica a par dos fatos sobre onde você está, se está mesmo fazendo o que o Espírito Santo te disse, isso te ajuda a saber se você está na rota certa ou na rota errada. E é tolice continuar indo na direção correta só porque você tem vergonha de admitir que cometeu um erro. Todo mundo comete erros. E continuar indo na mesma direção errada porque está com vergonha é uma estupidez. Sabe, você está perdendo tempo e dinheiro, está perdendo seu talento. Dê a volta, volte à rota certa. E eu também já falei com vocês em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 9 e 12. Eu quero que você abra lá de novo. Ele diz: conhecemos em parte, profetizamos em parte. Isso não é maravilhoso? Com todo o conhecimento que temos e com toda a expressão profética que sai de nós e que recebemos, nós ainda conhecemos em parte e profetizamos em parte. Pois agora Paulo diz: vemos através de um espelho, sombriamente, mas então veremos face a face. Um dia, quando virmos Jesus, nós saberemos tudo, não haverá mais ignorância em nossa vida, teremos iluminação completa de tudo. Mas Paulo diz agora mesmo: com tudo que sabemos, com toda a Bíblia, toda a expressão, todos os ensinamentos que nós tivemos, ainda conhecemos em parte, o que significa que não vemos tudo ainda claramente. E é por isso que ele adiciona: pois agora vemos através de um espelho, sombriamente. O que será que isso significa? Bem, a palavra espelho pode se referir a 2 coisas: ao vidro romano e também pode se referir a um espelho romano. Bem, hoje eu trouxe os 2 aqui para te dar uma ilustração. Este é um pedaço de vidro romano, eu peguei em Jerusalém quando estive em Israel. É de verdade. É a forma romana de fabricar vidro, mas esse vidro é muito embaçado. Mesmo que você segure contra a luz e veja relances da luz passando, não dá para ver muito através de um vidro romano. É sempre uma imagem embaçada. E o apóstolo Paulo diz que vemos por um vidro sombriamente, ou seja, às vezes vemos alguns relances de luz que nos dão direção, vemos alguma revelação, mas não enxergamos o quadro completo. O máximo que conseguimos ver é uma imagem embaçada, ou também pode descrever um espelho. Bem, como eram os espelhos naquela época? Ora, hoje eu trouxe 3 para mostrar a vocês. Este é um espelho de verdade que vem dos citos. Espelhos eram assim: de um lado havia uma pequena decoração, e enquanto você olhava no espelho,
As pessoas podiam ver a decoração, era um pedaço de metal que era muito, muito polido. Este é um espelho de verdade dos citos. Este aqui também é um espelho cita, ele é bem pequeno. De novo, de um lado, decoração, do outro lado, muito polido para servir de espelho. E então eu trouxe um espelho romano, basicamente a mesma coisa, este é um espelho de verdade, no tempo dos romanos do primeiro século. De um lado, muito, muito polido, do outro lado, uma decoração para que as pessoas que estivessem sentadas do outro lado vissem algo agradável. Mas, mesmo se você tivesse um espelho, seria de metal, muito, muito polido e, de fato, ele não te daria uma imagem clara. Você meio que conseguia ver o que precisava ver, mas tinha que olhar bem de perto e mesmo quando olhava perto, não era a melhor imagem porque é apenas metal polido. Então, esta é a palavra que Paulo usa aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versos 9 e 12, onde ele diz: conhecemos em parte, profetizamos em parte, pois agora vemos através de um espelho, sombriamente. Temos vislumbres de revelação, vislumbres de direcionamento. Ou estamos olhando para o espelho tentando descobrir o que devemos fazer e podemos ver alguma coisa, mas Paulo diz que não vemos claramente, mas chegará um dia. Quando veremos claramente, saberemos todas as coisas. E esse dia será quando virmos Jesus face a face. E meu amigo, como eu espero por este dia. E quanto a você? Mas até vermos Jesus, continuaremos cometendo erros simplesmente porque somos humanos e não vemos tudo claramente. Se você se desviou, o que o Espírito Santo estava lhe orientando a fazer, apenas se arrependa e volte ao caminho certo. Não perca tempo se afundando em remorso, porque isso é perda de tempo, é uma perda de energia, é uma perda de emoções. Apenas volte à rota certa. Mas ouça o que Provérbios 12, verso 15 diz: o caminho do tolo é certo aos seus próprios olhos, mas aquele que dá ouvidos a conselhos é sábio. Ouça conselhos. E se Deus te disse que você está na direção errada, não pegue o caminho do tolo, volte à rota certa. Nos é dito em Provérbios, capítulo 28, verso 26, aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas todo aquele que anda sabiamente, este será liberto. E se o Espírito Santo, o GPS de Deus dentro de você, está te ajudando a recalcular para voltar ao caminho certo, isto vai te libertar, assim como esse versículo diz. Mas então, se parecer que você não consegue voltar ao caminho certo sozinho, você precisa pedir por ajuda. A Bíblia nos diz em Provérbios 20, 18, que todo propósito é estabelecido pelo conselho, e com bons conselhos se faz guerra. Provérbios 24, verso 6 diz: porque com conselhos sábios tu farás a guerra, e na multidão de conselheiros há segurança. E meus amigos, é realmente verdade na minha vida pessoal e no nosso ministério. Antes de nos lançarmos a fazer o que estamos sendo levados a fazer, eu procuro o conselho de sábios conselheiros. E em Mateus 7, versos 7 e 8, Jesus prometeu que se você pedir, vai receber. Se você bater, será aberto para você. Esta é a promessa de Jesus. E se você tiver um coração aberto para receber conselhos sábios, Deus vai dá-los a você. E em Tiago 5, verso 16, há um versículo poderoso que pode se aplicar a qualquer um que saiu da rota certa. Ouça o que ele diz: confessem suas culpas uns aos outros e orem uns pelos outros, para que possam ser curados. A palavra confessar é quase uma palavra engraçada, porque é uma palavra grega que significa dizer em alta voz. Quando você comete um erro, é importante que você fale, deixe seus ouvidos ouvirem, que outra pessoa escute. Você precisa verbalizar, dizer em voz alta. Significa divulgar e pode até ser traduzido como publicar. Sabe por quê? Porque às vezes é difícil admitir que cometemos um erro. Temos que achar coragem para dizer e finalmente divulgar, dizer em voz alta, desabafar. E a Bíblia diz: confessem suas culpas. A palavra culpa aqui significa eu errei o alvo. Eu saí da rota certa. Ele diz: confessem suas culpas uns aos outros, orem uns pelos outros para que possam ser curados. A palavra curados vem do grego iaomai, que de fato denota uma cura que vem para você gradualmente, depois de um período de tempo. Mas em nosso contexto hoje, se você estiver disposto a confessar, disposto a falar em voz alta, a divulgar, a publicar, eu cometi um erro, Deus vai começar um processo de cura, vai te consertar, te colocando de volta na rota certa. Número 3. Submeter-se ao conselho daqueles em quem você confia.
No Salmo 73, 24, a Bíblia diz: Tu me guiarás com o teu conselho e depois me receberás para a glória. A promessa de Deus é que Ele te guiará por toda a vida e depois te levará para o céu. Mas ouça isto. Provérbios 11, 14 diz: Onde não há conselho, as pessoas caem, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15, verso 22 diz: Sem conselho, os planos se dispersam, mas na multidão de conselheiros, eles são estabelecidos. Provérbios 19, verso 20 diz: Ouve o conselho e recebe a instrução para que no fim possas ser sábio. Veja, ser sábio no fim, ou seja, se você ouve o conselho e recebe a instrução, isso te tornará sábio e endireitará o seu caminho. Em Isaías 41, versículo 10, um versículo que gostamos de citar, ele diz: Não temas, porque eu estou contigo. Não se aterrorize, porque eu sou teu Deus. Ouça isto: Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei. Eu te sustentarei com a mão direita da minha justiça. Mas quando você vai para Salmo 54, verso 4, descobre como Deus nos sustenta. Ouça o que ele diz: Eis que Deus é meu ajudador. A maioria das pessoas para aí. Mas o resto do versículo diz: O Senhor é com aqueles que me sustentam e me fortalecem. Deus vai pôr conselheiros sábios em sua vida que falarão à sua vida. Falarão sabedoria a você, te sustentarão, fortalecerão a sua alma e te ajudarão a voltar ao caminho certo se você tiver cometido um erro. Em Eclesiastes 4, versículos 9 e 10, a Bíblia diz sabiamente: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa por seu trabalho, porque se eles caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, quando cair, porque não haverá outro que o levante. Todos precisamos de ajuda em nossas vidas, e você precisa se submeter ao conselho daquele em que você confia para te ajudar a voltar ao caminho certo. E lembre-se, Hebreus 13, 17 diz: Obedeçam àqueles que lhes governam e sujeitai-vos a eles, esses que têm autoridade espiritual sobre a sua vida. Então o verso continua dizendo: E submetam-se a eles, porque eles velam por suas almas. Pessoas que te amam, pessoas que amam a sua alma, elas estão interessadas em você, na maneira que você faz as coisas, no que você faz corretamente. E se você comete um erro, elas te amam, amam a sua alma e querem te ajudar a voltar ao caminho certo. Mas Hebreus 13, verso 17 diz que você tem que se submeter a elas e obedecê-las. Veja, isso depende apenas de você. Então, número 4, fique firme e não deixe que nada mais te tire do caminho. Ouça esse versículo maravilhoso em Provérbios, capítulo 4, versos de 25 a 27, é uma passagem que eu uso regularmente com a minha própria equipe. Ouça o que diz: Que os seus olhos olhem para a frente, que tuas pálpebras olhem reto diante de ti, pondera o caminho dos teus pés, e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos, não te vires nem para a direita, nem para a esquerda, remove o teu pé do mal. Uma vez por ano, eu pego os principais líderes do nosso ministério, que são responsáveis por departamentos inteiros, e saímos por vários dias para orar e buscar a mente do Senhor. E durante esses dias eu pratico tudo com eles que eu estou ensinando aqui nesta série. Nós revisamos, fazemos relatórios, analisamos, recalculamos, somos muito honestos diante do Senhor. E ao final deste tempo lemos esta passagem: Que os seus olhos olhem para frente, vamos olhar para o que Deus nos disse para fazer. Que as tuas pálpebras olhem reto diante de ti, pondera a vereda dos teus pés e que todos os teus caminhos sejam estabelecidos, não te vires nem para a direita, nem para a direita, remove o teu pé do mal, ou seja, pare devagar, sem direção, andando por aí, e permaneça com aquilo que Deus já te disse para fazer. E todo ano, ao final desse encontro, assinamos um documento com estas passagens, nos comprometendo a permanecer no caminho, com o que Deus nos disse para fazer, porque muitas oportunidades aparecem ao longo do caminho. E às vezes são ótimas oportunidades, mas não são oportunidades de Deus, e elas nos tiram da rota certa. Então temos que ter certeza que estamos nos mantendo no caminho certo do que Deus nos mandou fazer. Eu quero ler para você as palavras de Deus para Josué. Josué capítulo 1, verso 7, que tem uma ótima aplicação no que eu estou te ensinando hoje. Deus disse a Josué: Somente seja forte e muito corajoso para que possas observar para fazer, de acordo com toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda,
para que possas prosperar por onde quer que fores, e da mesma forma, se o Espírito Santo está te guiando, não se vire nem para a direita, nem para a esquerda. Então, em Josué 1, verso 8, ele continua dizendo: este livro da lei não se apartará da tua boca, ou eu diria, a instrução que o Senhor te deu tem que permanecer em sua mente e permanecer em sua boca, e nela meditarás dia e noite, para que possas observar para fazer de acordo com tudo que te foi dito, porque então farás prosperar o teu caminho e tu terás bom sucesso. E finalmente, em Josué capítulo 1, verso 9, Deus diz a Josué: não tenho eu te ordenado? E ele tem te ordenado. Ser forte e de boa coragem. É preciso força para fazer a vontade de Deus. É preciso coragem para ser guiado pelo Espírito e permanecer na rota certa. Ele diz: ser forte e de boa coragem, não temas. E veja, não significa que você não terá a oportunidade de ter medo, nem fique desanimado, ou seja, você terá a oportunidade para ficar desanimado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Mas nós somos os únicos que podem decidir permanecer na rota certa. E a minha intenção hoje foi te dar uma ajuda prática para voltar ao caminho certo e recalcular se você cometeu um erro, e todos nós cometemos erros ao longo do caminho, porque ainda não vemos tudo perfeitamente, mas se o Espírito Santo revelou a você que você saiu da rota certa, é hora de se arrepender por este desvio e voltar ao caminho, porque Deus tem algo grande planejado para você no seu futuro. Agora, para encerrarmos, eu quero orar por você. Meu amigo, eu quero agradecer muito por você ter passado tempo comigo nesta série. Nós estudamos como recalcular se saímos da rota certa. Pai, hoje eu oro por mim mesmo e eu oro pelos meus amigos. Senhor, queremos fazer a Tua vontade. E, Senhor, se saímos da rota certa, por favor, nos mostre como reconhecer, como corrigir isto e como voltar à rota certa. Porque, Senhor, sabemos que você tem um plano bom e maravilhoso esperando por nós. Então, nos ajude a chegar lá, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, Eclesiastes 8:4, onde a palavra de um rei está, aí há poder. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.